Olá, turma! Hoje é a nossa segunda aula de instrumentação analítica. Ela vai ser um pouquinho diferente da primeira, mas depois a gente volta a ser igual à primeira, tá bom? Eu vou precisar, na hora da aula, eu vou precisar estar no Senai, então eu não vou conseguir fazer uma videochamada com vocês logo no começo da aula. Eu vou conseguir fazer só mais ali para o meio da aula, mas eu já vou deixar esse vídeo gravado para a gente já conseguir adiantar a matéria. Então, depois eu vou abrir a videochamada para corrigir um exercício com vocês e também para tirar dúvidas que vocês forem tendo conforme vocês forem assistindo esse vídeo, tá? Mas não se preocupem, qualquer dúvida a gente retoma e vai dar certo, tá? Paciência. Mas na nossa aula de hoje, a gente continua esse conteúdo de química. Nós vimos na nossa aula de segunda-feira sobre o que é química, sobre o que são substâncias, misturas, e hoje nós vamos ver a parte dos átomos. Primeira coisa, a gente vai ver o que significa um átomo e quais são as partes que compõem. E a gente já começa a analisar os elementos da tabela periódica, que muitas vezes para a gente pode ser complicado à primeira vista, mas sabendo, né, o que cada elemento significa, que cada número que a gente encontra na tabela significa, fica mais fácil. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira coisa que a gente começa é com um conceito. Então, quando a gente fala do átomo, o que significa esse átomo? O átomo, ele é o que compõe, né, todas as substâncias. Então, nós temos as nossas substâncias e elas são formadas por pequenas partículas. E essas pequenas partículas, elas são chamadas de átomos. Por exemplo, uma cabeça de um alfinete pode conter até uns 60 milhões de átomos. Então, não consegue ver de forma macroscópica, né? Ou seja, de olho nu, a gente não consegue dizer quanto que a gente tem de átomo em uma determinada substância. Entretanto, há recursos para a gente conseguir fazer essa verificação. Então, a gente já sabe, a primeira coisa, que os átomos são essas partículas que vão compor as nossas substâncias. Agora, a gente começa a analisar o que compõe propriamente esse átomo. Então, o átomo, ele é composto por 3 partículas menores. Então, nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons, que estão distribuídos de forma organizada dentro desse átomo, dentro dessa nossa partícula. Conforme a gente consegue ver nessa imagem aí à esquerda, dentro do nosso átomo nós temos o nosso núcleo. No nosso núcleo fica os nossos prótons, que têm uma carga elétrica positiva, os nossos nêutrons, que não têm uma carga, e os nossos elétrons, que têm uma carga negativa. Então, nós vamos ter esses 3 componentes. Os nossos prótons e os nossos nêutrons, eles se encontram dentro do núcleo do nosso átomo, enquanto os nossos elétrons, eles estão orbitando em volta desse núcleo. Conforme eu disse, né, os prótons vão ter essa carga elétrica positiva e eles também possuem uma massa. Os nêutrons, eles não têm uma carga elétrica, mas eles também possuem uma massa. E os elétrons, eles têm uma carga elétrica, mas quase não possuem massa. Então, por que é importante a gente saber essa informação? Porque cada átomo, ele vai ter uma determinada massa. E o que vai determinar essa massa, né? Vai ser o que tem dentro desse átomo. Então, a gente já sabe que quando a gente for utilizar, né, para a gente saber essa parte dessa massa, a gente vai precisar levar em conta, né, os prótons e os nêutrons que têm essa massa. Enquanto os elétrons, eles possuem uma massa muito baixa, a gente não leva em consideração. E também saber a carga elétrica deles vai ser importante para as aulas um pouquinho mais para frente. Então, a gente consegue ver aqui nessa outra imagem da esquerda, como que nós temos arranjados dentro desse átomo. Então, nós temos o nosso núcleo, que dentro desse núcleo, novamente, né, nós temos os prótons e os nossos nêutrons. E nós temos os elétrons que estão orbitando em volta desse nosso núcleo do nosso átomo. No interior do nosso átomo, nós já falei, vou falar de novo. Você vai falar, professora, repete demais, mas não, é porque é para a gente ficar bem fixa essas informações. Então, no interior do nosso átomo, nós vamos ter os nossos prótons e os nossos nêutrons, que são essas partículas que são encontradas dentro do nosso átomo.
E cada uma dessas partículas vai ter uma massa atômica unitária. Então, por que a gente fala que chama massa atômica? A gente vai até ver um pouquinho mais para frente, mas já adiantando. Por exemplo, a gente usou a cabeça de alfinete como exemplo, né? Nós temos lá uns 60 milhões de átomos. Se numa cabeça de um alfinete, que é extremamente pequeno já, a gente já encontra essa quantidade de átomos, imagine a gente for analisar apenas um átomo. A massa, ela é uma massa muito baixa, extremamente baixa. Então, como a gente não consegue colocar em uma balança convencional, para dizer que ela é medida em quilogramas, um valor que a gente consiga fazer de forma a olho nu, foi inventado, né? Inventado, mas assim, tudo com estudos, com bases científicas, a massa atômica. Então, essa massa atômica se refere à massa do carbono, que é de um átomo conhecido. Então, a massa atômica, porque é um valor muito baixo que cada átomo ele apresenta de massa. Então, eles têm uma determinada massa que a gente vai ver o valor um pouquinho mais para frente, que vocês vão ver que é um valor bem baixo. E os prótons e os nêutrons, eles têm essa determinada massa que vai determinar a massa atômica de cada átomo. Mas não se preocupe, qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo e relê e fala assim, acho que eu entendi, tá? Mas vamos com calma. Para colocar isso em exemplos também fica mais fácil. A gente já viu no slide anterior, né, que o nosso átomo, nós temos dentro do nosso núcleo os nossos prótons. Quando a gente faz a análise da nossa tabela periódica, até olhando aqui para um desses elementos, né, o elemento que é o hélio, nós encontramos esses dois números. Então, nós encontramos o número 2 e o número 4. O que significa esses números? Esse número 2 aqui significa o número atômico do nosso elemento químico. O número atômico se refere à quantidade de prótons que a gente tem dentro do nosso núcleo, desse nosso átomo. Enquanto a nossa massa atômica, que é esse 4, se refere ao número de prótons mais o nosso número de nêutrons. Nós chegamos na nossa massa atômica. Conforme nós estudamos, o nosso nêutron e o nosso próton, eles têm massa. Então, se a gente soma essas duas massas, a gente chega na massa atômica de cada elemento, ok? E esse nosso número 2 se refere ao número de prótons. Logo, se a gente consegue, né, dizer que a gente tem essa relação entre prótons e nêutrons para a gente chegar nesse valor, nós temos equações matemáticas bem simples. O número atômico, ele vai ser a nossa quantidade de prótons, que é igual à nossa quantidade de elétrons. Então, a quantidade de prótons que a gente tem dentro do nosso núcleo vai ser igual à quantidade de elétrons que vão estar orbitando em volta do núcleo do nosso átomo. E o nosso número da nossa massa atômica vai ser a soma do nosso próton com o nosso nêutron, que ambos estão dentro do nosso núcleo, do nosso átomo. O átomo ele vai ser eletricamente nulo, por causa que a quantidade de prótons, né, vai ser igual à quantidade de nêutrons, e só esses dois apresentam cargas elétricas. O próton tem uma quantidade positiva, o elétron tem uma quantidade negativa. Como os dois têm valores iguais, a gente vai ter uma carga neutra. Então, ele vai ser eletricamente neutro. Falando ali sobre a massa atômica, né, então a gente já viu que dois elementos que compõem o nosso átomo, que é o próton e o nêutron, eles vão ter essa massa atômica. Mas como que é determinada essa parte da nossa massa atômica, já que a gente viu que é um valor muito baixo, né? Então tem até aqui depois para a gente ler. Né? A massa atômica, ele foi medida conforme a massa do carbono. Então, a base dessa massa atômica é a base do carbono, de um átomo de carbono. Quando a gente fala, né, que a gente tem um U, significa 12avos de uma massa de um átomo de carbono convencional, né? Então, foi estudado esse átomo de carbono e, a partir dele, foi dada a base para saber quanto que valia dos outros elementos químicos. Quando a gente encontra um carbono, né, ele possui 6 prótons e 6 nêutrons.
A massa dele, a gente já viu, né? A massa que é o que está dentro do núcleo, né? Para ficar mais fácil ainda, né? Então, eu tenho lá meu átomo, dentro do núcleo eu vou ter prótons e nêutrons. A quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons vai dar a nossa massa. E a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons que estão orbitando em volta desse nosso núcleo. Se eu tenho 6 prótons no meu carbono com mais 6 nêutrons, a minha massa será de 12. Então, a gente fala que essa massa é de 12U, que é a nossa massa atômica. E um U, que é essa massa que foi baseada na parte do carbono, ele é 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Então, a gente consegue imaginar que realmente uma balança convencional não consegue fazer essa medição de um átomo, né? De uma massa atômica. Mas não se preocupe de falar, meu Deus, eu tenho que gravar esse número de 1U. Não, não se preocupe, tá? A parte mais importante é vocês conhecerem o que significa cada número desse que a gente vê numa tabela periódica e o que significa um próton, o que significa um nêutron, né? Como que é composto dentro do átomo esses elementos, essas partículas, tá bom? Voltando, então, o exemplo, né, desse nosso elemento químico, que é o hélio, a gente encontra na tabela assim, 2 e 4. Então, a gente já sabe agora que esse nosso número 2 aqui se refere à quantidade de prótons que a gente tem, né? Então, esse número mostra a quantidade de prótons que a gente tem nesse elemento químico, e esse nosso número 4 se refere à nossa massa atômica, que é a soma dos nossos prótons com o nosso nêutron. Eu até acho que passei batido, tinha passado batido, mas muitas vezes o valor convencional do número atômico a gente encontra com a letra Z, tá? Eu tinha passado batido, desculpa. O número atômico é Z. Então, a gente encontra aqui. O elemento hélio tem Z igual a 2, que é o número atômico dele, que é a quantidade de prótons que ele tem dentro do núcleo. Ok? Então, a gente consegue ver aqui o arranjo. Esse é chamado de modelo atômico de Bohr, que a gente tem aqui, ó, 2 nêutrons, carga neutra, então aqui a gente não tem nem positivo nem negativo, tá só uma bolinha cinza. Nós temos 2 prótons e 2 elétrons que estão orbitando em volta desse nosso núcleo. Próton, carga positiva, elétron, carga negativa. Então, aqui, ó, se nós temos 2 prótons e 2 nêutrons, nós teremos uma massa atômica de 4. Porque a nossa massa atômica é a soma dos nossos prótons com os nossos nêutrons. E a gente encontra com a letra de A. Então, se a gente encontrar elemento químico hélio, A igual a 4. Então, significa que a nossa massa atômica é igual a 4. Ok, turma? Então, vamos lá. Eu vou parar o vídeo aqui e aí vou gravar um próximo vídeo agora falando sobre a parte da eletrosfera, né? Então, será que esses elétrons que estão em volta do nosso núcleo, eles estão de forma desordenada ou não? Então, vou parar aqui a gravação e aí vocês continuam no próximo para não ficar muita informação, ok?